Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos lançamentos dessa semana, que é o filme 100 Noites de Desejo. Eu fui assistir esse filme sem saber absolutamente nada sobre ele, não vi trailer, não vi sinopse e eu acabei saindo bem surpresa. De primeira, o longa parece que vai para um lado de um filme de época um tanto quanto genérico, mas ele consegue fugir disso colocando essa história dentro de um universo fantástico. A história tem um tom de conto de fadas antigo, se juntando ao mesmo tempo para trazer uma crítica de como as mulheres são testadas e julgadas dentro da sociedade. Mas admito que por ser um filme tão curto, com em torno de 1h30 de duração, eu senti que várias questões aqui dentro poderiam ser mais alongadas e exploradas. Muita coisa dentro do filme pareceu um tanto quanto apressado. Aqui principalmente o personagem do Manfred, que de início parece ser super coadjuvante, mas que ao final do filme é simplesmente jogado de lado. O longa tem direção e roteiro de Julia Jackman e é uma adaptação da história em quadrinhos de Isabel Greenberg, que traz um reconto da história de Mil e Uma Noites. No filme, a chegada de um hóspede a um castelo remoto bagunça sua dinâmica entre o marido negligente, sua inocente noiva Sherry e sua devota empregada Hero. A Sherry é uma moça fortemente pressionada a gerar herdeiros, só que o problema é que o seu marido nunca consumou o casamento. Então a cada dia ela se sente cada vez mais nervosa com essa situação e principalmente pressionada, visto que a cobrança só aumenta e a cobrança é somente do lado dela. A história então fala fortemente sobre o papel das mulheres dentro da sociedade, muitas vezes sendo vistas apenas como uma maneira de gerar herdeiros. Além de tudo, sendo vistas como culpadas quando isso não acontece. Obrigada sempre a interpretar esse mesmo papel de esposa virtuosa, educada, inteligente, desde que ela não seja mais inteligente do que o seu marido. Mesmo se passando em um mundo fictício com deuses e tradições excêntricas, o filme acerta muito em colocar as mulheres nesse papel que é assustadoramente próximo da nossa realidade, trazendo essa crítica juntamente com o absurdo, trazendo ao longo das histórias contadas pela Hero um questionamento sobre esse tratamento. E eu achei muito interessante que o filme realmente vem com essa coisa de trazer situações extremas e absurdas justamente pra gente pensar muito na realidade que a gente vive hoje em dia, né? Uma das coisas dentro do filme que é considerada proibida para as mulheres é aprender a ler. E olhando com os olhos de hoje, lógico, parece algo extremamente absurdo, mas ali dentro do filme é algo que é visto como bruxaria ou um símbolo de maligno. Deixando claro como nessa sociedade o conhecimento feminino é visto como ameaça, sendo rapidamente tratadas como seres inimigos. A história então nasce entre o marido de Sherry e o Manfred, onde eles apostam que em 100 noites o Manfred conseguirá conquistar a Sherry e se deitará com ela. Assim, o marido vai embora por 100 dias, enquanto o novo hóspede tenta a cada dia criar mais intimidade com a Sherry. Porém, o que ambos não esperavam era a presença da empregada Hero, que passa todos os dias contar histórias de um passado distante pro Manfred e pra Sherry com a intenção de distrair ele. A narrativa então deixa claro o poder que o aprendizado tem. Por meio de suas histórias, Hero consegue salvar Sherry todas as noites, ao mesmo tempo que faz ela, Manfred e até mesmo os guardas se questionarem sobre as leis e a maneira como as mulheres são julgadas dentro de sua história. Aqui a leitura não só se torna um escape para os personagens, mas também uma forma de poder, tendo meio que uma forma de possuir algum tipo de controle, seja por metáforas, né, e de fazer as pessoas terem esses questionamentos conforme eles escutam as histórias, ou até mesmo controle do próprio tempo, conforme a Hero vai distraindo, enganando, manipulando ali o Manfred. As histórias aqui então acabam virando uma tática de sobrevivência muito parecido com o que a gente vê acontecendo na história Mil e Uma Noites. Mas eu acho que um problema muito grande dentro dessa história é que nos contos de Mil e Uma Noites você tem um senso de urgência muito gigantesco, e aqui não tem esse mesmo senso de urgência, o que claro acaba prejudicando assim a narrativa como um todo. O longa também ressalta a importância da história como uma forma de preservar atitudes e existências de personagens, além de deixar claro que dentro da história o responsável por contá-la é sempre o vencedor, o que nem sempre rende relatos verídicos. A história contada por Hero acompanha Rosa e suas irmãs, que aprendem a ler por conta de sua mãe, algo visto como proibido. Para a história da sociedade, as irmãs são vistas como bruxas terríveis, já para Hero elas são apenas mulheres comuns. E até pelo título, em meio a todo esse nervosismo da Sherry, tentando engravidar, tentando entender a presença do Manfred, o filme fala bastante sobre desejo, encontrando realmente o seu ponto forte dentro da narrativa, que é o relacionamento entre a Sherry e a Hero. De primeira, as duas são apresentadas como essas grandes amigas que confiam muito uma na outra, mas conforme a narrativa passa e se desenvolve mais, a gente entende que tem muito mais dentro dessa relação. Hero representa para Sherry um poder de escolha e liberdade, algo que jamais tinha sido oferecido para ela. O filme então se apoia em um visual que lembra bastante
bastante um sonho, se utilizando muito de uma iluminação com cores roxas, azuis e rosas. E aproveitando disso para falar sobre desejos e vontades. Eu gostei bastante também como o elenco como um todo tem uma ótima química entre si, o que deixa a gente em dúvida em vários momentos dentro da narrativa, tentando entender realmente quais são as suas verdadeiras intenções e vontades. E aqui eu destaco principalmente a personagem da Sherry, interpretada pela Maika Monroe, uma jovem inocente que sabe que precisa cumprir um dever, sofrendo constantemente a pressão disso, sem saber o que fazer, presa dentro do seu próprio dever, encontrando novas realidades e vivências ao ouvir as histórias da Hero, o que faz a questionar sua realidade e vontades. Mas como eu falei, o filme ele tem uma duração curtíssima e eu acho que isso é um dos grandes problemas no desenvolvimento da sua história, já que muitas vezes parece que ele não sabe muito bem no que dar mais atenção. Os pontos fortes são quando Sherry se encontra nesse lugar de desejo, dúvidas e instabilidades, que acabam perdendo sua força quando o Hero conta suas histórias, que apesar de serem interessantes, não conseguem ser mais engajantes do que a trama principal, o que frustra pensando na história como esse reconto de 1001 Noites, e também no fator de que, por ser uma história, poderia ser muito mais interessante e fantasiosa do que ela realmente é. Eu também senti que em seus minutos finais o filme joga completamente fora todo o desenvolvimento que a gente tem do personagem do Mumford, que durante a narrativa vai escutando as histórias da Hero e vai gerando dentro dele um questionamento sobre tudo que ele já ouviu ali dentro da história e também, de certa forma, gerando mais empatia dele com a Sherry. Acho que a ideia do filme é muito boa, principalmente por trazer esse lado de explorar o relacionamento entre a empregada e a Sherry e ter todo o desenvolvimento desse desejo, dessas vontades, dessa questão de liberdade, que é um ponto muito forte dentro da história, mas acho que o filme não consegue atingir o seu máximo potencial, muitas vezes deixando a desejar, principalmente no seu final. Ele acerta muito quando ele é provocativo, quando ele traz essas dúvidas, quando ele traz o relacionamento ali entre os três, né, o Mumford, a Hero e a Sherry, principalmente nas provocações, nas dúvidas, nos questionamentos da protagonista, assim, eu acho que são momentos muito legais. Mas realmente, na maneira como desenvolver a história, ele não traz nada de novo, nada que já não tenha sido explicado, e ainda como um reconto de 1001 Noites também acaba sendo muito decepcionante. Mas é um filme interessante, ele tem um visual muito legal também, que traz esse mundo fantástico, que tem tradições completamente diferentes, mas ainda assim que a gente consegue relacionar com coisas da nossa realidade mesmo. Acho que poderia ser um filme melhor, mas ainda assim acabou me surpreendendo, porque realmente eu não esperava nada dele, não esperava nada da história, eu não sabia como seria, então acabou sendo uma surpresa muito positiva, principalmente pelas atuações, pela química dos personagens e pelo desenvolvimento da personagem da Sherry, que acho que aqui é a mais interessante. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 7 e ele vai estar disponível nos cinemas a partir dessa quinta-feira, dia 4 de junho. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de 100 Noites de Desejo. Se você ainda não assistiu, quais são suas expectativas pro filme, e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de época favorito. Então foi isso, e até o próximo vídeo.